Olá, alunos! Hoje discutiremos como se dá as diferentes formas de reprodução e um pouco do desenvolvimento embrionário em diferentes organismos. A reprodução é uma das mais importantes características dos seres vivos e, sem dúvida, essencial para a manutenção das espécies. O que seria a reprodução? É a produção de descendentes a partir de um ou mais organismos através da transmissão de genes a esses novos indivíduos. De modo geral, há dois tipos de reprodução: sexuada e assexuada. Um único indivíduo dá origem a seres de características idênticas à sua, tanto na forma quanto geneticamente. Alguns exemplos de reprodução assexuada são a regeneração, que ocorre nos vermes achatados, como a planária, divisão binária simples, como nos protozoários, um exemplo conhecido é a ameba, brotamento, como ocorre em outras formas. A reprodução sexuada. Nesse caso, a troca de material genético entre indivíduos diferentes. Isso garantirá a variabilidade genética, seja entre indivíduos da mesma espécie ou diferentes. No caso do homem, a fecundação se dá a partir do momento que o espermatozoide fertiliza o óvulo. Existe ainda a autofecundação, onde o organismo possui gameta masculino e feminino, dito hermafrodita, como o verme achatado, Taenia solium, saginata, entre outros. Tipos de fecundação. Nos animais, quando ocorre fecundação, esta pode ser interna, no interior dos indivíduos que possuem gameta, e externa, quando os gametas se encontram fora do corpo do indivíduo. A fecundação interna é aquela onde o macho normalmente possui um órgão sexual que é capaz de ser inserido na fêmea, lançando suas células sexuais no interior do corpo da fêmea, dessa forma ocorrendo a fecundação. É o caso da maioria dos animais, inclusive nós. Alguns apresentam fecundação externa, como a maioria dos peixes e maioria dos anfíbios. Nesse caso, a fêmea deposita os ovos no ambiente e, em seguida, o macho os espermatozoides. Vejamos a formação do ovo ou zigoto. Após a fecundação, gera-se o ovo ou zigoto, que aos poucos vai crescendo e se desenvolve e forma um indivíduo que mistura a característica do pai e da mãe. Afinal, já vimos anteriormente em divisão celular que na reprodução sexuada, um elemento do par contribui com a metade das características e o outro com outra metade. Somando o indivíduo, chamamos de ovo-zigoto, com o total do número de cromossomos. O desenvolvimento do feto pode também ocorrer interna ou externamente. Para isso, temos três condições diferentes em que os fetos podem se encontrar nos animais e denominam-se ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Vejamos os ovíparos. No desenvolvimento externo, os fetos crescem e se desenvolvem em ovos, que contêm a reserva nutritiva necessária para o desenvolvimento e o amadurecimento do embrião. O único risco é a exposição dos ovos e, consequentemente, do embrião às intempéries, chuva, vento. Esses, denominados de ovíparos, podem ter como exemplos insetos, aves, mamíferos, monotremados e parte dos répteis. Existem animais onde forma-se um ovo internamente ao corpo da fêmea, que contém todos os nutrientes para o embrião. Se tivermos que considerar um inconveniente para a mãe, é o de carregar esses ovos. São os ovovivíparos. Algumas cobras venenosas, escorpiões, tubarão e o lebice de água doce
fazem isso. A grande maioria dos animais, no entanto, com desenvolvimento interno, não exibe um ovo no interior do corpo da mãe e se desenvolve ali dentro, aproveitando os nutrientes que ela lhes concede. Esses são os vivíparos e são placentários, ou seja, estão ligados à mãe e dependentes de toda a sua nutrição. No slide temos entre os mamíferos o embrião humano e o de um golfinho. A placenta permite as trocas gasosas de nutrientes excretas entre o feto e a mãe. Permite ao feto receber oxigênio e alimento e eliminar o gás carbônico e os excretas produzidos por suas células. O sangue da criança chega até a placenta através do cordão umbilical e do outro lado da placenta encontra-se o sangue da mãe. O sangue da mãe e do filho não se misturam e a placenta constitui uma barreira à passagem de moléculas maiores do que aquelas que normalmente a atravessam, para garantir a sobrevivência do embrião. Lembrando que para todas as espécies, a reprodução é uma forma de perpetuação da espécie. Porém, para a espécie humana, há a necessidade de se cuidar de defeitos indesejados, como uma gravidez não planejada, e as temidas doenças sexualmente transmitidas. A gravidez pode ser evitada de diversas formas, como o uso de remédios e métodos contraceptivos, e até a própria camisinha. As doenças podem ser evitadas com o uso de camisinha, principalmente, que deve ser incentivado nas famílias, escolas, redes sociais e até nas igrejas. Vamos aos exercícios para fixar alguns conceitos. Exercício 1. Analise a tira de quadrinhos abaixo. Embora hermafroditas, os caramujos normalmente têm fecundação cruzada, mecanismo que leva a descendência a apresentar. Letra A. Aumento da variabilidade genética em relação à autofecundação e maior chance de adaptação das espécies ao meio. B. Diminuição da variabilidade genética em relação à autofecundação e maior chance de adaptação das espécies ao ambiente. C. Variabilidade genética semelhante à da autofecundação e as mesmas chances de adaptação das espécies ao ambiente. Diminuição da variabilidade genética em relação à autofecundação e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente. Variabilidade genética semelhante à da autofecundação e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente. Alternativa correta: aumento da variabilidade genética em relação à autofecundação e maior chance de adaptação das espécies ao meio. Exercício 2. Espécies que realizam normalmente a reprodução assexuada tendem, quando sob estresse ambiental, a fazer reprodução sexuada. Indique a opção que apresenta a vantagem para essa mudança de comportamento. Alternativa A. Não necessidade da produção de gametas. B. Maior dispêndio energético na produção de gametas. C. Aumento do tamanho da prole a cada evento reprodutivo. D. Aumento da variabilidade genética. E. Aumento da velocidade da reposição da população. O aumento da variabilidade genética aumenta as chances dos animais sobreviverem caso venha a ocorrer uma alteração drástica no meio em que elas vivem. Alternativa correta, portanto, alternativa D. Aumento da variabilidade genética. Muito bem, alunos. Finalizamos mais uma aula onde falamos das variadas formas de reprodução e um pouco do desenvolvimento embrionário em diferentes organismos. Até mais!